E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Tim e Tina da Netflix. No filme, nós acompanhamos dois irmãos gêmeos muito especiais que são órfãos e que foram adotados por um convento de freiras, até que aparece uma família formada por um jovem casal que acabou de passar por uma situação muito traumática e que resolveu dar uma segunda chance a eles próprios e também a essas duas crianças. Bom, esse filme, ele é muitas coisas, a maioria dessas coisas não são boas, então eu posso resumir a vocês que eu me senti frustrada quando o filme acabou, porque o final, a conclusão da vida dos personagens definitivamente não foi satisfatória e as próprias atitudes dessas duas criancinhas do barulho também não foram tão absurdas quanto eu imaginei que fosse, exceto por uma situação específica. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Ative as notificações, ative o sininho para não perder quando sair um vídeo novo. Deixe o like aqui no vídeo e comente aqui embaixo o que você achou de Tim e Tina. Enquanto eu tentava entender o porquê que esse filme não deu certo, eu fui por partes, analisando quais aspectos dele mais me satisfazeram. E definitivamente foi a fotografia do filme e o senso de arte, de coesão visual, artística do filme. Eu acho que o filme é visualmente muito atraente, muito bonito e que apesar de alguns momentos você ver algumas falhas na maquiagem dos personagens, você vê que quando o filme quer abordar as paisagens mais naturais e algumas partes da casa que requer maior destaque, com relação à trama mesmo, que necessita desses lugares em momentos não muito distantes. E tudo isso é muito coeso e é a parte mais bem determinada e bem marcada pela direção. O diretor Rubinstein dirigiu há 10 anos atrás um curta-metragem chamado Tim e Tina, que eu não assisti, mas obviamente eu creio que tinha sido o material original que foi desenvolvido até virar um longa-metragem e agora em 2023 ele de fato conseguiu ser produzido pela Netflix, já que a Netflix tem esse histórico e não é a primeira vez que filmes de terror são transformados de curtas do YouTube, muitos deles inclusive, para filmes longa-metragens de grandes estúdios. O filme utiliza muito bem os cenários da casa como locações muito específicas que vão fazer muita diferença, não logo adiante, não muito adiante, e que essas situações que são já bem marcadas pelo roteiro e pela direção do Rubinstein, que em 2013 gravou um curta-metragem chamado Tim e Tina, que eu creio que serviu de inspiração para esse longa. Eu acho que essa experiência, já com essa maturação da história, deveria ter sido bem refletida pro resultado final, já que o filme ele apresenta alguns erros mesmo de conclusão de personagem, conclusão de obra, que sinceramente é só para quem não conseguiu adaptar um curta para um longa, porque o filme tem muita barriga, por assim dizer. Tem muita cena que não acrescenta muita coisa e deixa os personagens no marasmo e tenta manter eles em uma posição, em um local que eles já tinham avançado na história. Ele entra para uma longa lista de filmes curtas originais que foram transformados em longa-metragem do gênero de terror e que foram apadrinhados por grandes estúdios. Nesse caso, foi a Netflix, né, que produziu o filme. Mas vários desses curtas são, inclusive, originários daqui do YouTube. Foram upados aqui na plataforma. E eu convido vocês a assistirem Tim e Tina de 2013 e deixarem aqui nos comentários quais foram as diferenças que vocês acharam mais marcantes do curta para o longa. Eu sinto que às vezes o filme pesa muito na composição de cenas que deveriam ser bem mais marcantes para o resultado final da obra, como por exemplo as cenas de encontro da família com a madre superiora do convento, a cena de apresentação dos gêmeos para os pais adotivos, para o Adolfo e para Lola, foram muito corridas. Foi, sabe, um reflexo de um filme que foi pensado como um curta-metragem. Então você vê que isso é muito rápido e aí esse tempo maior de maturação desses personagens avançando, de crianças extrema religiosas, né, com um pensamento religioso muito fixo e muito imutável, para personagens que não, agora nós vamos performar essa famíliazinha perfeita. Enfim, toda essa mudança que deveria ser sutil não é, e ela fica indo e voltando. Ela dá um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás, e se repete até o final. Agora, passando para pontos mais específicos da narrativa, que já
já contém spoilers muito pertinentes, então se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo que até esse ponto você já tenha assistido. O filme, ele tenta abordar em alguns assuntos políticos e religiosos. Religiosos são mais óbvios, desde a premissa, mas políticos que você requer alguma sutileza para interpretar. Eu entendi, por exemplo, que o filme ele tentou abordar uma questão política da história no período que se passa esse filme. Ele tenta abordar uma questão mais ditatorial em relação ao Rodolfo, que é o pai da família e que trabalha servindo a aeronáutica. Ao que dá a entender, ele é uma espécie de controlador de voo. Não dá a entender necessariamente se ele é das Forças Armadas, mas que ele tem esse senso de militarismo muito forte. E para com a esposa dele, que é uma mulher, e que ela é deficiente física, ela não tem uma das pernas. Então, você vê ele sendo extremamente ditatorial com ela, colocando várias imposições em relação a ela, e o filme tenta trazer aquela sutileza de não, ele é um cara legal, mas ele faz isso e a gente tá sendo anacrônico se analisar ele dessa forma. Mas enfim, o filme joga muito com isso, só que ele parece desistir dessa história mais pro final do filme, já que a gente não tem uma conclusão teórica e conceitual disso que estava sendo abordado até então no filme, no final dos personagens. O que mais me deixa assim tão transtornada também em relação àquilo que o filme simplesmente largou no meio do caminho foi essa interação entre o ditatorial dele, né, ao sistema ditatorial que ele impõe sobre a família e esse extremismo religioso por parte dos irmãos, que são criados numa doutrina em que a Madre Superiora diz que parece que o convento foi fundado no século XV. Então, ele tem essa ideologia, esse pensamento religioso que é mantido desde essa época e que é extremamente retrógrado, extremamente controlador para com as crianças, que parece que também tem uma ligação meio paranormal, e o filme não dá a entender muito bem se essa intenção mais paranormal das crianças de fato está presente, mas a gente chega a questionar isso no final do filme, e essa interação mais direcional desse ditatorialismo com essa religião, esse extremismo religioso, esse crossover, essa interação temática, ela não acontece. Ela acontece de maneira sutil com o temperamento dos personagens coletinos, que são um pai e dois filhos. Mas essa interação e esses paralelos religiosos, eles não são muito bem colocados e desenvolvidos, já que a própria questão do militarismo também não é desenvolvida. O filme também explora a degradação mental da mulher, que já é um clássico e que faz muitas referências mesmo de cenas, de filmagem, de roteiro, claras ao Iluminado e ao bebê de Rosemary. Tipo, a mulher fica grávida, ela tá desesperada e ela corta o cabelo curto. A gente já viu isso antes. E, inclusive, já viu isso sendo executado de uma maneira muito mais bem feita, né? E aí, o final que o filme resolve dar, a mãe, agora contendo spoiler mesmo, da conclusão da história, é que ela, após ver que essas crianças utilizaram da religião como um canal para tentar eliminar esse irmão que não foi esperado, mas que foi desejado, inclusive foi tido como um milagre questionado pela própria mãe, que se desvincula da religião após outras atitudes das crianças que deixam a entender de que elas têm sim ideia do que elas estão fazendo e que elas não estão se fingindo, isso é inclusive óbvio no filme, mas que pelo fato do diretor não conseguir decidir de uma maneira concisa como ele quer abordar isso e como ele quer fazer com que essas crianças façam os pais interpretarem elas próprias, deixa tudo muito confuso. Ok, elas sabem o que elas estão fazendo e elas querem que os pais entendam que elas não sabem o que elas estão fazendo. Então, a gente sabe que elas sabem o que elas estão fazendo, ou a gente não sabe. Ou seja, o filme é muito confuso. Ele não se decide o que ele de fato quer que os personagens ajam ou pensem e falem também. E aí nós temos um final em que essa mãe, após ver que esse casamento não estava dando certo, ela deixa de lado o relacionamento dela e tudo acaba numa mistura de crise mesmo psicológica, com evento climático, evento religioso e atitude das crianças. E aí a gente vê as inscrições na parede de que de fato foram Tina e a Tina, e a gente não sabe se foi em um momento que a gente não viu, em que eles escreveram o nome deles na parede, que foi uma coincidência. Coincidência não, né? Que a gente sabe que isso foi escolhido pela direção de mostrar a gente. Mas enfim, se elas não causaram o incêndio ou se elas de fato causaram o incêndio. E aí nós vemos paralelos religiosos no momento em que, por exemplo, é um pai e uma mãe adotivos de crianças. E aí tem o José que
adotou o Jesus e que, inclusive, eles têm um relacionamento, o pai, né, o Adolfo, com as crianças, com o Tim e a Tina, mais sólido do que de fato com a mãe, que passa por muitos altos e baixos. E foi uma mãe que tem, inclusive, como um dos momentos mais potentes do filme, é a cena do aborto dela no casamento. E tem também como resultado de um momento de total descontrole dela, de que ela de fato não poderia prever a cena do batismo da criança, que é simplesmente bizarro, é o momento mais agoniante do filme, em que ele mostra que de fato ele tem sim uma potência temática e que a direção não é uma direção amadora, mas sim uma que não soube conduzir muito bem a história e nem de fato desenvolver essa história. É uma questão estrutural do filme que acabou bagunçando com todo o resultado final. E aí, como não soube desenvolver tudo isso, nós chegamos no final em que a mãe escuta a criança chorar, não vai até ela porque aparentemente a crise mental que ela tá tendo ultrapassa o sentimento dela de querer salvar uma criança pequena. E aí ela não sabe se ela tá perplexa porque o marido tá morrendo, se a casa tá pegando fogo, se ela ainda tá triste por causa do cachorro que morreu, se ela vai até onde o menino, enfim. Tudo isso é um amontoado de coisas que o filme não soube lidar, literalmente. O que me lembra um pouco até o filme da A Órfã 2, né? Que também tem momentos, assim, muito estranhos escolhidos pela direção e pelo roteiro. Também envolvem incêndio, né? Mas nesse caso, eu tenho a sensação de que a Órfã 2 sabia mais o que queria fazer do que esse filme. E aí, é isso que nos sobra. É um par de crianças que, até então, elas eram carismáticas pela irritação que ela causava na gente e nos outros personagens, mas que aí não soube ser bem dosado, eles não souberam mostrar o quanto de que o convento tinha relação com essas atitudes da criança, se era, por exemplo, um plano do governo, um plano do convento, do governo já é pira demais, mas é um plano do convento para atrair novas crianças que ficariam órfãs com isso. Enfim, a gente não tem isso, já é especulação, mas nada disso nos é respondido. Nós temos muitas questões fundamentais que são deixadas em aberto quando elas não deveriam. E por isso, pra mim, esse filme merece uma estrela. Porque mesmo com cenas muito bem feitas, nada disso salva o resultado final, que é simplesmente irritante. Você não tem uma conclusão satisfatória. Ela simplesmente aceita essas crianças de volta, mesmo ela tendo um sentimento de que talvez elas tenham sido responsáveis por isso, mas parece que ela se converteu ao universal e simplesmente aceitou tudo. Então é uma mensagem até meio confusa. O filme quer dizer que o extremismo religioso, ele pode sim ser a solução em pessoas que não têm uma visão mesmo de mundo melhor, ou então, na verdade, o filme quer dizer que, de fato, o extremismo religioso, ele parece muito conveniente a pessoas que estão desamparadas por um governo ou simplesmente por questões psicológicas. Era algo que deveria ter ficado mais óbvio durante a duração, não? Mas de fato não ficou. E esse é o maior problema. De fato, coloca uma cruz em Tim e Tina. Mais uma vez, se inscreva no Sessão da Sete, ajude esse canal pequeno a crescer compartilhando com seus amigos, deixando aqui embaixo o seu feedback, indicações de filmes que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal e o seu precioso like. E até o próximo vídeo.